Essa é a história de um sonho de progresso que, literalmente, virou pó. A gente vai mergulhar fundo na queda do elevador Paulo de Frontin, que se tornou, infelizmente, uma das maiores e mais impactantes tragédias da engenharia brasileira. Mas antes de qualquer detalhe técnico, de qualquer análise, a gente precisa começar por aqui, pelo custo humano. 29 vidas foram perdidas. Esse número não é só uma estatística, sabe? É o centro de tudo. É o que dá a dimensão real dessa tragédia. Imagina a cena. Era uma tarde de sábado, um dia comum. E, de repente, aquela estrutura que era para ser o futuro do Rio de Janeiro, um símbolo da modernidade, simplesmente vem abaixo. O que era um cenário de progresso se transformou em segundos numa cena de caos e luto. Para a gente entender como isso aconteceu, é preciso voltar um pouco no tempo. O Brasil vivia o auge do chamado milagre econômico. E naquela época, grandes obras de infraestrutura eram mais do que necessárias, elas eram verdadeiras ferramentas de propaganda, símbolos de um país que precisava mostrar grandeza, e rápido. E o elevado engenheiro Frei Sinetti, como era o nome oficial, era uma peça-chave desse quebra-cabeça. Construído pela Sobrenco, ele não era só uma pista suspensa, era a grande promessa de uma cidade mais ágil, mais conectada, mais moderna. Fica a pergunta, né? Como uma obra tão grandiosa, um pilar desse tal progresso, pôde falhar de um jeito tão completo? A resposta começa a aparecer na tecnologia de ponta que foi usada na construção e, claro, nos erros fatais que vieram junto com ela. A grande inovação da obra era o uso do concreto protendido. Era uma técnica super avançada para a época, que permitia criar estruturas muito mais leves, mais elegantes, como as vigras caixão complexas que formavam o elevado. E aí que tá o paradoxo. Essa tecnologia incrível, capaz de criar verdadeiras maravilhas da engenharia, era ao mesmo tempo o seu calcanhar de Aquiles. Sabe por quê? Porque ela simplesmente não admitia a menor margem de erro. Cada detalhe, cada etapa tinha que ser absolutamente perfeito. E não demorou muito para a perícia encontrar o ponto exato da ruptura. Não foi um erro de cálculo genérico perdido no meio de um monte de papéis. Foi uma alteração específica, uma improvisação feita na obra que comprometeu toda a segurança da estrutura. E o que era? O laudo apontou o ponto fatal, as chamadas janelas de inspeção. Parece inofensivo, né? Mas essa solução improvisada que foi criada ali na hora para permitir uma verificação dentro da estrutura acabou sendo a causa do colapso. O ponto crucial é este aqui. Essa abertura, esse buraco de 70 por 70 centímetros, foi feito bem na região de máximo esforço da viga, o ponto de maior estresse. Pensa assim, é como pegar uma régua, fazer um furo bem no meio dela, no ponto mais fraco, e depois forçar. A ruptura era uma questão de tempo. Mas olha, a janela de inspeção não foi a única vilã dessa história. A verdade é que o desastre foi uma combinação terrível de erros. Uma verdadeira cascata de falhas que começou lá na prancheta, no projeto, e terminou no canteiro de obras. Do lado do projeto, que era a responsabilidade do engenheiro Sérgio Vale Marques de Souza, a lista de negligências era grave. Além das janelas, que nem deveriam estar ali, os laudos apontaram erros grosseiros nos cálculos do sistema de proteção. E na execução da obra, a situação não era nada melhor. Os engenheiros de campo Gilson Louro Marchesini e João Carlos César Pinheiro supervisionaram o uso de concreto de baixíssima qualidade, a formação de juntas frias, que são basicamente emendas mal feitas, e, para piorar, uma pressão constante para entregar tudo o mais rápido possível. Então, o ponto central é este. Não foi um erro isolado. Foi o resultado de um sistema que estava falhando. A ambição cega do milagre econômico, a fiscalização quase inexistente e uma imprensa que não podia noticiar os problemas. Tudo isso criou o ambiente perfeito para a catástrofe. E não podemos esquecer, além das 29 vidas perdidas, outras 18 pessoas ficaram feridas. O impacto daquela queda se espalhou por dezenas e dezenas de famílias, deixando cicatrizes que duram até hoje. E depois da tragédia, veio a luta por justiça, que foi um processo longo, burocrático, frustrante. O engenheiro-chefe chegou a ser condenado, mas a pena dele foi convertida. No fim, ele não cumpriu o regime fechado. Para muita gente, ficou um gosto amargo de impunidade. E de toda essa dor, de toda essa tragédia, nasceu uma das metáforas mais fortes e mais tristes da nossa cultura. Uma frase que conseguiu capturar o sentimento de uma época inteira.
A frase imortalizada na voz de Elis Regina, na música O Bêbado e A Equilibrista, fez com que a queda do viaduto fosse muito além do noticiário. Ela se tornou um símbolo poético do desmoronamento, da melancolia, das perdas de um período bem sombrio da nossa história. A tragédia também deixou uma cicatriz muito real na cidade. O bairro do Rio Comprido, que é cortado pelo elevado, sofreu com a desvalorização, com o estigma, e o mais incrível e triste é que até hoje não existe um memorial de verdade no local para honrar a memória das vítimas. Mas se é que existe um lado positivo nisso tudo, a tragédia serviu como um alerta brutal, que forçou o Brasil a repensar completamente as suas práticas de engenharia, de construção e, principalmente, de segurança. A gente consegue ver essa mudança claramente na linha do tempo. O colapso de 71 foi o gatilho direto para a criação de leis que são fundamentais hoje. Em 77, veio a RT, a Anotação de Responsabilidade Técnica. E em 78, as normas regulamentadoras, as NRs, que mudaram a construção civil para sempre. Basicamente, essas novas regras criaram a base da segurança que a gente exige hoje. Aquela cultura do improviso, da pressa a qualquer custo, foi sendo substituída pela exigência de planejamento, de cálculo, de responsabilidade com nome e sobrenome. Um legado construído sobre os escombros do Paulo de Frontin. A história do elevado Paulo de Frontin é isso, uma lição permanente. Uma lição que foi escrita, literalmente, em concreto, sobre as consequências da pressa e da negligência. A pergunta que fica para todos nós é, décadas depois, será que a gente ainda está prestando atenção?